Olá, eu sou Simone de Túlio Romeiro, da Igreja Cristã da Trindade, e seja bem-vindo ao nosso podcast Aprendendo com Elas. E hoje eu tenho uma grata satisfação de entrevistar, de ter um bate-papo com uma amiga muito querida, Clemã, que vai compartilhar sua história, Família Acolhedora. O que é isso? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre esse tema tão importante. Clemã, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, mas eu gostaria que você se apresentasse aqui para as pessoas que nos ouvem. Diga quem é você, se você é casada ou solteira, me dá um pouquinho do teu relato aí, do teu histórico pessoal. Obrigada, Simone, pela oportunidade. Eu sou a Clemã Costa, sou casada há 24 anos com Donizete. Somos uma família sem filhos biológicos e durante toda a nossa experiência de vida de casados, de tios, né, que é uma coisa que a gente curte muito, ser tios, numa determinada fase da nossa vida, que foi exatamente no ano de 2016, ocorreu uma tragédia na nossa família e a partir dessa situação, a gente se despertou muito para a questão da orfandade, de ter esse olhar mais voltado para o órfão. E foi quando, foi a primeira experiência que eu tive de conhecer o tema acolhimento familiar, que inclusive fui com você, né? Você estava lá comigo, segurando a minha mão, a gente ouviu junto as primeiras instruções. Então, aí, a partir dali, eu fui buscar uma informação para tentar ajudar a minha família particular, porque eu tinha 4 crianças órfãs na família naquele momento, e eu fiquei desesperada, eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sabia por onde começar. E foi a partir daí que a gente começou a ter o contato com o projeto, o Pérolas, né, na época de Santo Amaro. E eu fui me instrumentalizando com as capacitações, tanto eu como Donizete, e chegou o momento em 2017 que a gente começou a fazer acolhimento familiar prático, no caso já trazendo as crianças para a nossa casa. Mas família acolhedora, qual que é a diferença da família acolhedora para uma família que vai para a adoção de fato? Então, a família acolhedora, ela dá o apoio para a criança que está em um processo, naquele momento, aquele processo não está definido ainda, a criança ainda não está apta para ser adotada. Então, enquanto esse processo está correndo, essa criança precisa de cuidado. Então, essa criança ou fica no acolhimento, né, numa casa lá, como é aqui muito bem conhecido aqui no Brasil, ou no acolhimento familiar, que é em casas de famílias, que é o nosso caso. A gente traz a criança para nossa casa por um período de tempo até que aquele processo dê continuidade e a criança ou volta para a família biológica ou segue para a adoção. Interessante esse tipo de proposta, né? Porque são crianças que estão em situação de vulnerabilidade, sim, né? E aí até que se faça todo o levantamento do que se de fato essa criança vai poder voltar para os pais, porque às vezes é um momento de crise, às vezes essa família está precisando ser acolhida também, ser orientada, enfim, receber a ajuda necessária para se estruturar, né? E aí sim ela estar junta novamente, os pais com os filhos e poder prosseguir. Então é um processo, só que é uma situação que muitas vezes a criança tem que ser retirada desse ambiente, até que esse ambiente possa se estruturar novamente, né? E aí, para onde vai essa criança? E hoje se tem a consciência através de estudos, através, enfim, de observações e mesmo de experiências em outros países onde esse tema família acolhedora é muito mais
já está há muito mais tempo, é mais eficaz, né? E é um tema, por exemplo, muitas vezes quando a gente fala família acolhedora, mas o que é isso? Nem todo mundo sabe ainda que dentro da nossa realidade Brasil, São Paulo, né? Que é um grande centro. Mas a intenção é justamente poder tirar essa criança dessa situação que precisa ser olhada, precisa ser tratada e cuidada, para que ela possa voltar com segurança. Mas aí para onde essa criança vai? E estar numa instituição não é a melhor das opções, e ela precisa estar no âmbito familiar, né? No ambiente familiar. E muitas vezes, né, Clemã, essa criança chega, não é que ela tinha uma família toda estruturadinha, certinha e tal, ela chega, né, ela vem desajustada, fruto, né, de um lar desajustado, de um lar desestruturado, e aí assim, essa criança ela vai chegar com muitas questões, né? Muitas dificuldades, às vezes falta de limite, enfim, às vezes até questões básicas, porque ela não teve isso, ela não vivenciou isso. Estar num ambiente familiar, com uma família mais estruturada, por isso a importância da capacitação, de poder entender o que isso vai significar, né? Estar acolhendo essa criança. E aí, assim, o tempo, né? Se existe um prazo para isso acontecer, e você está sendo essa referência, né? De uma segurança, de uma família. O que é ser uma família estruturada, uma família com papéis mais definidos, uma família que possa dar para a criança aquilo que ela precisa: amor, segurança, proteção, que é a base. Né? Sim, eu acredito, Simone, que uma das dificuldades para nós, isso a gente conversa muito com o pessoal do projeto, e como, no caso, tem o nosso amigo Delto, que não é brasileiro, e ele fala muito sobre a questão do apego, que nós aqui nós somos muito sentimentais, então a gente se apega muito, né? Então a gente leva muitas coisas para o lado sentimental. E eu acho que essa é a grande dificuldade de nós brasileiros, partir para o acolhimento, entender e querer fazer. Porque a gente quer ter posse, a gente, não sei, parece que não entra, porque às vezes, muitas das vezes, a gente explica o que é adoção, o que é acolhimento, o que é um apadrinhamento. E já em seguida, a pessoa faz um comentário: mas eu não consigo fazer um acolhimento, porque eu vou deixar essa criança partir? Vou deixar? Vai, tem que deixar. Por quê? Os seus filhos, você tem posse dos seus filhos o tempo todo? A vida toda? Então, assim, eu acho que a gente trabalhar, para fazer o acolhimento, a gente tem que ser muito racional. Tem que ter emoção também, né? Porque sem emoção a coisa não rola. Mas eu acho que a questão de ter essa parte racional ali, o porquê que eu estou fazendo isso. Igual você já explicou, dos benefícios. Então, a gente olha para a criança, para o adolescente, para ele que a gente tem que estar olhando. É o bem que esse acolhimento vai fazer para ele na vida, não para mim. Apesar que nós também somos bem abençoados com essa nossa ação, né? Na nossa vida como cristão, como cidadão, a gente vai melhorando, porque é uma imersão, querendo ou não, é uma imersão na vida de alguém. Na vida de alguém que a gente traz para dentro da nossa casa, e quando a gente vê, a gente começa a ressurgir muitas coisas da nossa própria infância, da nossa história de vida. Isso aconteceu muito comigo, e muitas das vezes eu me peguei assim: puxa vida, como é importante uma atitude simples com a criança, marca tanto uma criança. E eu comecei a trazer para veio muitas lembranças da minha infância, e eu comecei a ser muito mais grata a partir de então. Assim, até comecei a mandar muitas mensagens para minhas irmãs, né? Porque eu sou a irmã mais nova de 10 irmãos, né? Então, imagina que eu não fui paparicada, né, gente? Aí, assim, o quanto uma atitude simples marca. E às vezes a gente, no automático, na vida corrida, a gente acha que é tudo normal, que a família tem obrigação mesmo de fazer isso, e a gente não aprende essa questão de desenvolver a gratidão. E eu aprendi
eu posso dizer assim, que eu aprendi a ser mais grata com a questão do acolhimento, vivenciando com os meninos. Porque, sabe, uma criança sentar à mesa e ela agradecer a Deus pelo alimento, por ter casa, por ter talheres, sabe? Eu nunca agradeci, né? Por isso, porque eu sempre tive. Então, era sempre eu tive. Então, assim, aí a gente começa a olhar a vida, enxergar a vida de uma forma mais minuciosa, assim, prestando atenção nos detalhes, em como a gente é bem abençoado, em como a gente é cuidado, né, por Deus principalmente e pelas pessoas que estão ao nosso lado. Então, você sabe que isso que você está falando, Clemã, é algo assim tão precioso, né? Porque assim, como Deus, ele é sábio naquilo que ele faz. Ele não criou ser humano nenhum para viver isoladamente. Né? Ele criou o ser humano para estar em família, viver em comunidade. Claro que é um desafio, porque aí você vai lidar com diferenças, aprender a fazer aí as negociações, né? Aquilo que eu vou ceder, aquilo que eu não vou ceder, enfim. Mas o que eu acho lindo é como Deus, ele utiliza no relacionamento, e não é só com pessoas adultas, com crianças, a gente resgatar a nossa história e ressignificá-la, né? Porque quando crianças, às vezes a gente não conseguia ter a compreensão, não é que às vezes não tinha como ter a compreensão de uma pessoa adulta, até porque não havia maturidade neurológica para fazer esse tipo de abstração. A criança aprende de uma forma, só que isso ela vai levar a vida fora com ela e vai ter que ficar fazendo aí a reedição, a ressignificação de coisas na vida com já um olhar adulto ali na vida adulta, podendo olhar para trás e rever certas coisas e se desvencilhar também de coisas. Mas assim, o que eu acho lindo é isso, como a gente vai resgatando, né, no relacionamento. Você primeiro falou sobre ser tia, e ser tia é um negócio precioso, gente. Eu falo que os meus sobrinhos foram filhos que foram gerados no meu coração. Né? Eu sempre amei muito os meus sobrinhos, gosto de interagir com eles, e agora que está chegando os sobrinhos netos, é delícia da vida, né? Então é gostoso. É alegria isso. dobrada. É uma alegria dobrada. E aí, Clemã, uma coisa que é interessante nisso tudo que você falou, só para a gente fazer aí as diferenciações, então tem a família adotiva, que de fato vai adotar uma criança, essa criança ela vai estar sendo incorporada como um membro oficial da família, né? Com direito a tudo. Com direito a tudo, né? Com direito aos bens, mas principalmente direito ao investimento emocional. Essa criança faz parte, dessa família. Ela é membro integrante dessa família, reconhecida aí judicialmente com todas as implicações que vêm com isso. A família acolhedora, essa família, essa criança vai estar sendo recebida nessa família num momento aí de definição, vamos dizer, entre aspas, do futuro dessa criança. Se ela vai voltar para a família de origem, se ela vai para uma família, se ela vai para um processo de adoção e aí ser, então, membro de uma outra família oficialmente falando. Simone, enquanto na questão da família acolhedora, a gente até usa uma comparação que a gente chama ponte. Isso. Essa criança a gente vai estar na vida dessa criança para uma passagem. Isso, muito, assim, que ilustração importante. Porque a gente não vai, isso a gente também já vai conversando com a criança tendo entendimento, a criança dependendo da idade, então isso já é trabalhado com a criança, porque é temporário, você está aqui por um tempo até que a situação seja definida. Então a gente está passando por um processo junto com ela. E não é menos importante, né? Porque muitas das pessoas, as pessoas abordam a gente para falar assim, mas aí a criança vai ter um vínculo, vai ser mais um vínculo quebrado, não sei. Se ela estivesse no abrigo também. Sim. Só que em casa a gente tem muito mais oportunidade de cuidar diretamente dessa criança, enquanto que não sai, a criança vai estar ali só para sendo cuidada no geral, né? Num coletivo. Então, é claro que a individualidade da criança, né, é muito importante nesse momento também. Então, essa é
é uma tecla que a gente sempre bate para explicar, para tentar mostrar para as pessoas o benefício. O benefício é muito maior do que os malefícios, né? No caso de achar que essa criança vai sofrer horrores quando for embora, ou sofrer vai em todos os sentidos, mas assim, o que é mais benéfico, então a gente opta por esse. Até porque uma das coisas que eu acho que é importante também colocar, mas assim, só resgatando, né? A gente falou sobre a família que adota, a família que acolhe, e você falou sobre o apadrinhamento. O apadrinhamento é quando as pessoas, né, elas se tornam uma referência para aquela criança ou para aquele adolescente. Ela não vai trazer para morar dentro da sua casa, mas ela vai estar apadrinhando, embora ela possa ter momentos pontuais em que ela traz essa criança para um convívio, mas ela é diferente de acolhimento. Porque aí no caso essa criança, normalmente o apadrinhamento é feito com crianças maiores, com os adolescentes, que infelizmente é mais difícil de serem adotados e vivem em saicas. Então, no caso, aí as famílias tem que procurar um fórum, né, para fazer uma inscrição, uma capacitação, e fica pegando essas crianças diretamente em um SAICA para passar datas comemorativas, finais de semana, sabe, que também é interessante para esses adolescentes, essas crianças terem uma referência de família, de comunidade, que, né, a gente pode inserir esses adolescentes em uma comunidade. Então, assim, a gente já conheceu crianças que passou por esse processo e foi muito bem sucedido. Então, também tem essa opção. Tem essa opção também. Agora, voltando, né, sobre o momento em que a criança, ela vai deixar esse lar acolhedor. É diferente, ela não está sendo rejeitada. Sim. Mas durante o processo, a criança foi trabalhada, assim, foi ajudada a entender a importância daquele processo, de estar ali, de ser acolhida, e que agora chegou um momento que também é importante, né? Ou de volta para a família, essa família foi trabalhada, foi ajudada, essa família será acompanhada para não voltar ao que era, né? Ou ir para uma família que vai estar adotando. Então, quer dizer, o desligamento, algumas pessoas falam, mas vai ser traumático, é mais uma perda. Mas não é uma rejeição, né? A criança não está sendo retirada. É uma resolução. É uma resolução, isso, bem colocado. Com o tempo a criança vai entender. Então, a criança, ela vai poder absorver isso, né? E entender essa ponte, entender este processo, que eu acho que é muito importante, porque assim, a gente tem que considerar que são crianças ou adolescentes que vieram de situações muito traumáticas, né, às vezes de abusos, de abandonos, né, de muita coisa, quer dizer, de um sofrimento muito terrível, né? Porque assim, quando a gente olha para o sofrimento humano, é um negócio assim que pega a gente, né? Que nós ficamos, puxa vida, como é que um ser humano está passando por isso? Mas, gente, quando se trata de criança e de adolescente, aí pega muito mais forte. Por quê? Porque eles deveriam ser cuidados, protegidos, amparados, amados, porque eles estão começando a vida. E é tão ruim quando é tão dolorido, é tão difícil quando a gente vê realidades de crianças que vêm com um sofrimento que você fala assim, gente, eu não passei por isso, eu não sei a dimensão disso. A gente acha que a gente nem resistiria a tudo, pois né? E eles estão ali lá firmes, lutando. Então, assim, nesse sentido, é lindo ver a resiliência que o ser humano já traz com ele, não importa a idade. Mas o que me encantou, Clemã, sobre todo esse processo de família acolhedora, quando a gente foi lá aquela primeira vez ali participar daquele workshop, bem, né? Sem muito saber, só queria saber da informação. A gente foi lá para entender o que é isso, que família acolhedora, o que é, né? E foi muito importante, porque de repente, assim, gente, como é que eu posso fazer parte de um processo?
porque naquele momento, Simone, eu queria entender, porque como falou, acolhimento familiar, e eu estava com um problema na família, eu falei, é para mim, né? É familiar. Então eu fui ali tentar entender como eu faria para ajudar os meus sobrinhos naquele momento. E lá foi assim tão esclarecedor que eu falei, eu posso fazer pelos meus sobrinhos e posso fazer por mais alguém, que não seja exatamente da minha família. Até porque no momento os meus sobrinhos estavam acolhidos, eles não estavam abandonados, eles estavam órfãos de mãe. Mas as crianças estavam com gente da nossa família. Então, as 2 meninas mais novas foram ficar com a tia, que era mais próxima, e os outros 2 mais velhos já moravam com o pai. Então, não tinha ninguém desamparado. Eu poderia apoiar, como eu apoio até hoje. Então, eu apoio de uma forma mais, assim, de apoio fazendo mesmo. Mas parte da rede de apoio, né? Então, isso foi assim, foi transformador. De 2016, assim, a minha cabeça, sabe, a rotina da minha casa mudou, porque agora sempre tem gente lá, né? Então até hoje a gente tem a nossa sobrinha que está caminhando com a gente, e é bem gratificante ver o quanto ela já avançou, né, de 8 anos atrás. Então é tudo muito gratificante, e sem contar que ela é uma das apoiadoras do acolhimento. Ela ama esse negócio, ela quer que a gente tenha criança com a gente para caminhar. Então a gente vê o cuidado de Deus em tudo, né? Cuidando de nós, cuidando das crianças, e é isso. Então, assim, é um desafio imenso, é um super desafio. Mas assim, eu não faria diferente, eu faria tudo que eu já fiz e vou dar continuidade em fazer da agora para frente também, porque é alguma coisa assim que eu faço e tenho muita satisfação, apesar de ter a questão do sofrimento, porque como você falou, a gente vai abordar os temas positivos e negativos. Tem a questão do sofrimento, que para nós é o ponto negativo. Mas não existe vida sem sofrimento. Eu já tentei imaginar o que eu poderia fazer que não me causaria sofrimento. Eu não encontrei. Se alguém encontrou, me diz, para ver se dá. Porque tudo que a gente se dispor a fazer vai ter os altos e baixos, vai ter as frustrações, porque vai dar errado, nem sempre dá tudo certo. O ideal e o real eu falo, são polos distantes, nem sempre se encontra. Então a gente trabalhar isso mesmo, é a questão da racionalização. Vamos racionalizar o negócio. Sim, vamos parar para pensar aqui algumas coisas, porque isso que você está falando, Cleman, assim, eu acho que esse assunto é tão rico, que, né, vão trazendo tantos elementos importantes da gente parar para pensar sobre a profundidade disso, né? Porque o ser humano, ele precisa de vínculos. Sim. Né? Precisa de vínculos. Então, quando você traz uma pessoa para conviver na tua casa por um tempo indeterminado, você vai criar vínculos, não tem como. E é importante isso, mas é importante também entender a importância desse vínculo, que esse vínculo também ele vai ter um prazo de validade, e como vai ser quando chegar um momento de haver um desligamento, se preparar para isso, que eu acho que é muito importante. Por quê? Você, no início da nossa conversa, falou que nós brasileiros somos muito sentimentais. Sim. Fato, somos. A gente se apega, a gente se entrega, a gente, nossa, né? É a nossa característica. Pois é. Literalmente. A gente morre ou mata, né? Mas aí, o que acontece, né, gente? Essa nossa característica, ela é boa por um lado, mas ela atrapalha muito pelo outro lado. Por quê? Porque tudo aquilo que não tem medida nos desfavorece. E eu acho que a gente vai aprendendo com a vida a encontrar as medidas, porque isso vai trazendo para nós sabedoria, vai trazendo estabilidade, vai trazendo consciência de algumas questões e nos ajudando até a como conduzir a nossa vida. Então eu acho que isso é importante. Nós nunca, ser humano nenhum, você pode pegar lá uma cultura que seja extremamente racional, ali a emoção também está presente. Então, assim, nós não podemos negar o nosso emocional,
Mas a gente tem que aprender a colocar o nosso emocional no lugar onde ele tem que estar. Um emocional dirigindo, né? Vamos usar aí a figura de um carro. O emocional, para ser um motorista, né? Que toma as decisões, que vai, que é e tal, é isso que conduz. O emocional, como motorista, é péssimo motorista, gente. Ele é barbeiro, ele causa acidentes e muitas vezes até tragédias. Mas o emocional, gente, mas já que ele não pode ser motorista, o que ele vai ser? Ele vai ser um excelente combustível. Como combustível, é o melhor dos combustíveis, porque nos leva à ação, nos leva a chegar onde a gente quer chegar. Um combustível bom, gente, faz o carro render. Mas quem vai ficar no lugar do motorista? Porque um carro, ele pode ser um carro potente, ter um excelente combustível, mas se ele não tiver um motorista, ele não sai do lugar. Ele não sai do lugar. Então, quem é que vai ser esse motorista? A nossa razão. A nossa razão, né? Agora, a razão como combustível, gente, é um péssimo combustível, estraga o motor, não é bom, né? Danifica. Mas no lugar do motorista, os melhores dos motoristas que pode haver, né? Porque é prudente, aprende a ser, né? Aprende a ser prudente, aprende a ter critério, a ser responsável. É um aprendizado. Então, o nosso racional como motorista, excelente motorista. O emocional como combustível, excelente combustível. Essa junção, gente, é maravilhosa. E a gente vai aprendendo a fazer isso. Então, num processo de acolhimento, quer dizer, a criança, ela vai vir, ela vai se apegar. E é importante ela formar esse vínculo. Como também é importante para a família se permitir vincular com essa criança, né? Porque você não vai estar lá sendo técnico, né? Técnico, né? Assim, tudo bem, você vai ter que se capacitar, tudo isso é fato, mas você está na relação, não tem como você excluir a emoção, né? E também preparar o coração. Né? Quer dizer, peraí, qual é o meu propósito em ser uma família acolhedora? O que é que está me levando? Qual é o objetivo disso? Como é que eu me preparo, inclusive, para lidar com essa perda, quando chegar o momento dessa criança seguir adiante e eu entender que eu cumpri o meu propósito na vida dessa criança, porque aí, gente, é o que mais me... É a coroa. É a coroa, né? Quer dizer, eu participei, né, da vida dessa criança num momento de crise e o quanto isso foi extremamente importante para o crescimento dessa criança e para o meu crescimento também, porque aí isso é troca. Né? Eu percebo assim, olha, eu me tornei um ser humano melhor, eu me tornei uma pessoa mais consciente, uma pessoa, né, que estou sendo despertada para entender valores daquilo que de fato tem que ser valorizado. Né? E... Na minha vida, por exemplo, teve a questão assim, de eu me perguntando assim, quando as pessoas falam, eu não consigo fazer o que você faz, porque eu não vou conseguir deixar essa criança aí, Aí eu fico assim, mas será que eu sou normal? Porque eu amo as crianças e como eu amo os meus sobrinhos, né, biológicos, que frequentam a minha casa, que eu frequento a casa deles, mas eu não tenho esse negócio de querer estar junto o tempo todo. E aí eu revisitei minha infância e fiquei tentando me imaginar brincando de boneca. Quando que eu fui mãe, eu não consigo ter lembrança de ter sido mãe de boneca, sabe? Eu brinquei de boneca, eu lembro que eu tinha umas bonecas lá que eu curtia cortar os cabelos. Era só pra isso que elas serviam. Não sei porque eu não me tornei uma cabeleireira. Porque eu era ótima para cortar cabelo de boneca. Mas assim, porque eu já presenciei minhas sobrinhas brincando de boneca, tipo Nina, a boneca, bota pro peito, né? Aí eu fico assim, é instinto de mãe, né? De alguém que vai ser mãe, eu acho. Eu não me lembro de ter essas tipos de brincadeira. Aí eu falo, eu acho que já começou lá. E eu sempre, porque eu tenho sobrinhos quase da minha idade. Por eu ser a irmã mais nova, os mais velhos, os meus irmãos mais velhos, os meus sobrinhos são quase da minha idade. Então foram os meus coleguinhas de infância. E depois se tornaram pais e tal. E aí eu já fui curtindo todas essas criançadas até hoje,
que já está uns 50 e tantos, gente. Opa. Eu já perdi as contas, eu já sou bisa, né? Então, assim, essa coisa, assim, do apego, eu amo, mas eu não tenho essa coisa de querer pra mim, sabe? Que tem que ser meu, tem que estar no meu nome. Possessivo, né? Então, assim, eu falei, então, acho que Deus já me fez assim, ele já tinha um propósito. Eu é que não sabia, né? Fui descobrindo, estou descobrindo muitas coisas ainda nessa caminhada. Então, é isso, eu acho que... E é interessante isso que você coloca, né? Porque isso é uma característica muito pessoal sua. Sim. E como isso te ajudou, né, a poder estabelecer aí uma medida, né, para estar nesse projeto de família acolhedora. Mas me fala um pouco como é que foi pro Doni, né? Pro Donizete, o teu marido, né? Como é que já é mais apegado. O Doni é uma graça. Mas assim, porque você teve a iniciativa de ir primeiro, né? Foi, a gente foi lá junto, né? Aquele dia, quando eu voltei, aí eu voltei já assim, toda empolgada para contar para ele. Falei, pronto, já arrumei um negócio diferente pra gente fazer. O quê? Acolhimento familiar, o que é isso? Eu fui lá tentar explicar o que eu tinha entendido. A gente vai entrar num projeto, trazer umas crianças aqui para casa, cuidar aí da criança até quando a criança precisar, porque a gente não tinha um tempo certo ainda. O previsto em lei é até 18 meses, né? Mas acontece que não dá certo, né? Então, cada assim, caso é um caso. Aí ele, de cara, ele já falou, não, você tá doida? Como é que a gente vai deixar essas crianças aqui, depois deixar ir embora? Eu não sei, eu só sei que é assim, foi assim que me explicaram lá. Então, eu passei para ele. Aí, de cara, ele já negou que isso não ia dar certo. Aí, depois, né, que terminamos toda aquela capacitação de final de semana toda, aí fui procurar o projeto pessoalmente, tá? A gente foi lá conhecer, e aí em conversa vai, conversa vem com o Delto, com os técnicos que trabalhavam com o Delto na época. Aí ele se convenceu de fazer a capacitação. E foi lá, e ele conheceu outras famílias, aí foi entendendo, aí ele cedeu. Não, vamos fazer. E foi maravilhoso para ele. Até hoje ele fala assim, quando tinha criança que eu era mais ágil, eu fazia mais coisa, porque tipo, ele tem mais correria para jogar bola, para ir nadar, para andar de bicicleta. Então, assim, sempre tinha alguém empurrando ele, estimulando mais ele, né? Ele sozinho já se acomoda mais. Mas eu acredito, assim, que tanto para mim como para ele foi abençoador, porque ele fala, quando ele fala do assunto, ele fala, eu faria tudo de novo, porque é uma coisa que dá uma satisfação, né? A gente não sabe explicar, é uma experiência que eu acho que só quem vive, ela vai entender. Quando a gente vê a forma como a criança chega e como essa criança vai embora, cuidada, tratada, é uma satisfação, né? Transformada, é uma satisfação, e é o que a gente fez? A gente fez o básico, o que estava ao nosso alcance, né? Porque o impossível quem faz é Deus, mas o que a gente fez é o que a gente faria pelo nosso sobrinho. Então, mas vocês fizeram o básico. O que é esse básico? Dar amor. Sim. Isso faz toda a diferença. Você que está nos assistindo, você está achando importante, interessante esse tema? Então eu vou te pedir um favor. Curta, compartilhe, comente. Não esqueça de acionar o sininho para que você receba informações de novos conteúdos. E você também pode ter acesso pelo Instagram, no mulheres.ict. Olha, esse conteúdo é tão importante, divulgue para outras pessoas, porque às vezes tem aí famílias, né, que estão procurando um sentido, um propósito. Sim. Olha que propósito maravilhoso, amar vidas, tocar vidas, ser importante na vida de alguém no momento em que ela mais precisa. Gente, isso é bárbaro, isso é algo precioso, é especial, é abençoador para todos os lados, para quem faz e para quem recebe. Né? Então isso, Clemã, para o seu relacionamento foi algo que foi um divisor de águas? Meu relacionamento conjugal? Conjugal, sim. Também. Olha, também acho que a gente aprendeu a ser mais próximo, mais parceiro, porque
Ali era tudo, é tudo junto, né? Precisa da parceria. Tem que estar alinhado, porque senão as crianças dão o tombo de nós dois. Então a gente aprendeu muito essa questão, desenvolveu muito isso, a questão da parceria mesmo. Apesar que o Donizete sempre foi muito parceiro, mas assim, melhorou a coisa, foi mais moldadinha. E é isso, a gente tenta trabalhar todos os dias a questão de os próximos que virão, a gente não criar tanta expectativa, né, na questão assim, porque às vezes a gente se cobra muito também, eu poderia ter feito mais isso, mais aquilo, sabe, mas assim, nós somos humanos, então a gente também entende essa questão da nossa limitação como humanos, a gente está oferecendo o que a gente tem, a gente tenta oferecer o nosso melhor, tem hora que não dá. Não vai dar para suprir tudo o que aquela criança quer, precisa naquele momento. Mas a gente ter essa consciência de que a gente entregou tudo. Tudo que tinha no momento a gente entregou. Mas quem é que consegue suprir tudo que o outro precisa? Né? Quem é que consegue, gente? Eu, como mãe de 2, eu não consegui suprir tudo. Né? Enfim, também não fui totalmente suprida pelos meus pais. Na sua vez, né? Na minha vez. Né? Óbvio, né, que a gente vai crescendo, a gente vai sendo responsável, a gente vai tendo consciência. Eu acho que uma das coisas principais, gente, em todo processo, seja ele qual for, é ir atrás de informação, é saber assim, puxa, onde eu busco instrumental para melhorar, né, para poder lidar com essa situação de uma forma assim, assertiva, de uma forma promissora, né, de uma forma... Então, assim, eu acho que a gente vai, para quem quer aprender, para quem quer crescer, toda e qualquer situação é uma possibilidade de aprendizado, principalmente nos erros, né? Principalmente nas coisas que a gente percebe, isso daqui, quando a gente pode revisitar a nossa história, né, com misericórdia, não para se passar um rolo compressor em cima, porque isso não ajuda a ficar no mal-estar somente, mas quando a gente se revisita e fala assim, onde eu posso melhorar? O que é que eu posso fazer diferente, né, nessa situação ou numa próxima situação? Até porque, né, Cleman, cada história é uma história. Né? Cada um vem com uma o ser humano, ele não é um robozinho, né? Cada um é um indivíduo à parte, tem a sua história. Agora eu me lembro, Cleman, que quando vocês receberam as primeiras crianças, né, foram 2 irmãos. Né? Você quer falar um pouquinho pra gente como que foi essa experiência? Foi uma alegria, uma euforia, uma confusão na nossa cabeça, na nossa casa, mas assim, foi um amor à primeira vista também. Ali a gente... eu lembro que quando a técnica, a gente tinha preenchido o perfil para ser por vez. Eu falei, já que eu nem sou mãe, nunca cuidei de uma criança sozinha, eu cuidava do meu sobrinho, mas monitorado pelas mães, né? Dentro da minha casa eu nunca tinha tido criança assim para eu cuidar sozinha. Então ali a gente tinha preenchido o perfil para ser uma criança por vez. Aí me manda a primeira foto, já me manda de 2. Aí mas falei, será que ele não entendeu que eu tinha falado que era só um? Um só. Aí eu mostrei para o Donizete. Aí ele, manda vir. Assim, tá bom, a gente pode trazer. Então assim, ela ainda falou assim, pode ver aí, conversar você, e não precisa de responder logo. Mas a gente respondeu logo já, porque já que tem que ser, vamos ser logo. E aí começou, né, o processo de aproximação, a gente indo lá no abrigo que eles moravam na época, aí trazia no final de semana, passava o final de semana, devolvia domingo à noite porque tinha que ir para a escola. Aí começou o sofrimento, né? Porque aí a gente já ficava com uma dosinha de deixar lá e eles iam já agarrados, sabe? Aquela coisa de não querendo muito ficar e já fazendo planos para o próximo final de semana, que quando chegava em casa, tava com saudade do cheiro da cama, não sei o quê. Então, assim, não tem como a gente não se derreter e se apegar logo, né? Então, foi isso. E foram esses 2 anos e 1 mês e 6 dias, assim, de muita emoção envolvida. Como eu falei no início, foi um
uma imersão mesmo, porque e muitas das vezes a nossa história se encontra com as histórias Sim. das crianças, né? Na questão de muitas negligências também sofridas na infância, abusos, coisas desse tipo. E em tudo isso eu vejo a mão de Deus para ajudar a cura, trazer a cura para a gente. Sim. E a gente foi processando tudo isso aí junto com eles e se preparando para o futuro, né? Que sabia que uma hora vai. Chegou um momento que a gente torcia, tomara que nem chegue essa hora mais. Mas, no fundo, como eu falei, tem que ser racional. Tem que lembrar. Tem que lembrar que vai. Então, chegou o momento de ir. Mas, assim, hoje, no momento que partiu, foi difícil, foi muito tenso, foi assim, doloroso, mas não matou. Fortaleceu. Então, é por isso eu estou aqui hoje para falar. Continuo incentivando quem tiver a possibilidade de fazer, faça, porque é algo que não vai nos prejudicar. Pelo contrário, vai só nos fortalecer, nos aprimorar como pessoas, e sem contar que nós vamos estar fazendo alguma coisa por esse país, por esse mundo que, né, tá difícil a situação. Então, assim, hoje eu vejo, como hoje eu trabalho com idosos, a outra ponta, aí eu fico assim, a gente tem que cuidar das crianças, porque são essas crianças que vão ser os cuidadores lá na frente. Quem vai cuidar da gente? No caso, assim, eu tô falando não é um cuidado de tomar posse da gente, de ser responsável, mas no geral, quem vai ser o médico? Quem vai ser o enfermeiro? Quem vai ser o cuidador? Sabe? Porque às vezes eu vejo muitos idosos negligenciados também. E algumas histórias que eu já ouvi do quanto negligenciaram os filhos lá atrás. Pois é. Entendeu? A história se repete. Então, assim, se a gente tem a possibilidade, a oportunidade de hoje ser uma boa influência na vida de uma criança, é a hora, né? A gente não pode perder tempo. Então, remir esse tempo mesmo. Por exemplo, uma criança que esteja sendo bem cuidada na sua infância. Lógico que tem as exceções, dificilmente essa criança vai se tornar alguém desagradável lá na frente que vai trazer prejuízo para a sociedade. E às vezes a gente espera tanto da sociedade, mas a gente não quer fazer o mínimo. Sim. Não quer ter trabalho, né? A gente não quer se envolver. Responsabilidade do Estado, outro, ou do né? Estado. Sim, né? E claro, o Estado tem a sua responsabilidade e tudo, mas assim, o quanto é importante a gente ter consciências, porque às vezes a gente observa ali, né, os problemas, é fácil apontar o dedo, mas olha isso, aquilo, por que foi pôr o filho no mundo, por que não sei o que, tá, mas o que eu posso fazer de diferente? Sim. Né? Como é que eu posso ser um diferencial nessa história? Por mais que não tenha sido uma história que eu causei, que eu fiz, mas eu posso ser um participante para melhorar essa história. Né? Fazer para a resolução. Até porque o investimento em vidas é o melhor dos investimentos. Sim. E principalmente o investimento na vida de uma criança, porque você está fazendo investimento para a vida toda. Né? Então isso é importante. E normalmente, Simone, quando a gente vai estudar, se aprofundar na história dessas crianças, da família dessas crianças, foram pais que também foram negligenciados, sabe? Que os avós foram negligenciados. Então, assim, é um ciclo. E eu acho que a gente entra nessa parte de quebrar esse ciclo vicioso, né, de famílias desestruturadas, de famílias disfuncionais, e trazer uma nova perspectiva para essas crianças. Com certeza. Né? É quebrar o ciclo vicioso, mas investir no ciclo virtuoso. Sim. Né? É mudar os ciclos, né? Sim. De vicioso para virtuoso. Sim. E isso não porque a gente seja perfeito, a família perfeita, né? Mas porque a gente tem uma consciência. Sim. Se a gente erra, a gente também já reconhece, a gente tem para onde recorrer. Nós, como cristãos, a gente tem aquela questão das nossas disciplinas, que é se voltar para o Senhor, e isso também a gente vai passando para as crianças que estão sob nossa responsabilidade, né? A questão do errar. Errar é humano, mas aí a gente se volta para o Senhor, se reconecta e vamos tentando fazer o melhor que a gente pode, sem virar uma cobrança excessiva e
pilhar a cabeça da criança também, né? Porque uma questão de ficar cobrando muita perfeição também é muito complicado. Isso traz para a criança um prejuízo, né? Um prejuízo. Porque uma coisa é você acolher e ajudar essa criança a crescer, né? Outra coisa é você querer formatar forçosamente, né? E isso não funciona. Não funciona com filho, não funciona, né? Não funciona com gente. Com gente, né? Mas assim, como na relação e percebendo as necessidades, porque é claro, como eu disse anteriormente, essa criança ela chega fruto, né, de uma disfunção. Então ela não chega, né, ali, não. Então é um desafio poder mostrar um outro jeito de ser, mostrar a capacidade que essa criança tem, o quanto ela precisa acreditar nela. É um processo. Sim. E é um processo que muitas vezes não é só a família acolhedora, é a família acolhedora junto com profissionais. Sim. Né? Por quê? Porque essas crianças foram expostas a muitas coisas. Então é importante ter essa consciência, essa responsabilidade, que é um conjunto também, né? Não é só de uma forma. Agora, você falou do sofrimento, e eu acho que uma das coisas, Clema, sempre o primeiro desligamento, eu acho que ele é o mais difícil, né? Porque acho que toda primeira vez é mais complicado, né? Que é o desconhecido, a gente não conhece. É isso mesmo. Mas aí a gente acho que vai ficando cascudo, né? Sei lá, vai aprendendo a lidar. Já no segundo acolhimento também não foi assim tão simples, né? Mas só um minutinho. Durou menos. O primeiro acolhimento, que idade tinham os meninos quando eles vieram? 6 e 8. 6 e 8. E saíram com 8 e 10, né? Porque eles ficaram 2 anos e 1 mês. E o segundo foi com 16. O menino chegou com 16 anos. Já estava indo lá, já mais avançado na adolescência. Já estava na adolescência. E ficou 4 meses. Tá. Foi doloroso também, a partida, mas não foi tanto quanto o primeiro. Aí, o que eu digo, acho que a gente já tinha um pouquinho de casca, né? Aí já conseguimos avançar melhor nessa parte. E é aquilo que eu falei, assim, a gente não tem que ter medo de sofrer. Eu acho que nós cristãos, principalmente, a gente tem que desenvolver nosso lado, sabe, pra gente ser corajoso, mesmo com medo, né? Um meme que eu vejo de uma corujinha assim, indo com medo. Tô com medo, mas tô indo. Porque às vezes a gente fica nesse negócio do apego, não sei, sofrer, não quero. Mas, assim, é importante a gente, como cristão, entender que a vida é dolorosa. Sair da zona de conforto, sim, né? Eu aprendi muito isso. Inclusive no acolhimento e, lógico, lendo os evangelhos, eu falo muito isso lá em casa. O quanto eu aprendi com Jesus na questão de seguir em frente, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente fica muito preso a uma situação, lamentando muito tempo uma situação. E ali eu acho interessante aquela passagem que Jesus foi lá em Gadara e expulsou os demônios, e aí ele foi expulso de lá, porque o pessoal não gostou da atitude, porque deu prejuízo, né? Mas aí Jesus, tudo bem, né? Foi expulso, saiu e foi já seguindo, fazendo outros milagres. Por quê? Ele tinha um propósito na vida, ele tinha que cumprir. Então, assim, eu acho que isso para mim trouxe muito ensinamento nessa questão. Vai ter momentos que vai ser muito doloroso, que eu vou meio que ser expulsa da vida de algumas pessoas, de algum lugar, de alguma situação, mas assim, eu não posso me prender a esse momento. Eu tenho que seguir. O que tem lá na frente para eu fazer? Porque enquanto a vida eu tenho que estar lutando aí, né? Não sei. Então, isso para mim trouxe, esse estudo dos evangelhos me trouxe essa inspiração até para a questão do acolhimento. Sabe? Porque aí eu sei, porque sempre vai ter desafios, porque eu estou entrando na vida de outras vidas, as outras vidas estão entrando na minha casa. Então, tudo é mexido. Né? A gente não fica lá organizadinho, impecável, não, a gente vai se envolvendo emocionalmente, que é a parte que eu acho que mais mexe mesmo, é o emocional, e a gente vai se misturando, e aí depois a gente tem que se desmisturar e seguir, cada um seguir a sua vida, e
os próximos. Bora que então, vamos, né? Bora para frente. Então, e é importante isso, até porque, gente, sofrimento tem que ter prazo de validade. Sim. E prazo de validade que muitas vezes a gente tem que se colocar, né? Porque não adianta fazer de conta que não existe. Lidar com perdas, enfim, a gente tem um sofrimento, ele faz parte da vida, mas também é importante a gente se conscientizar de colocar um prazo de validade, porque às vezes tem coisa que já era pra gente ter se reerguido, continuado a caminhada e a gente ainda tá lá, tá preso, tá? Então tem um momento que assim, ok, já chorei o que eu tinha que chorar, agora, né, eu preciso respirar, eu preciso continuar a vida, retomar coisas, mudar coisas. Então é importante ter um prazo de validade em relação a isso, porque senão nós ficamos aprisionados e a vida passa. Vira um sofrimento de estimação, né? Parece que é alguma coisa de estimação. Olha, que tem que carregar pra vida. Agora você falou algo assim. Então, olha, se é para ter estimação, um negócio de estimação, né? Escolha outras coisas, não um sofrimento, gato, né? Um cachorro, um gato. E mesmo com o cachorro, gato, passarinho, seja lá o que for, até com uma planta, a gente também vai passar pela frustração, pela perda, pelo sofrimento, porque faz parte, morre, né? Tudo que tem vida, um dia morre, né? Então, como é importante a gente ter essa consciência, sim, né? Ao longo da vida já ir trabalhando para não ficar sendo pego de surpresa pelas mesmas coisas, praticamente, né? Que às vezes a gente fica sendo reincidente, tá? Aconteceu a mesma coisa, a gente se assusta do mesmo jeito. Repete a história, repete o enredo, repete o figurino. Às vezes muda o figurino, muda os personagens, muda o cenário, mas o enredo não muda uma vírgula. Né? Então, assim, por que tô patinando e ficando nessa repetição? Né? Vamos parar e pensar. Simone, então, assim, acho que agora para os nossos telespectadores, se tiver alguém interessado, na semana passada a gente estava conversando com as técnicas lá do projeto e elas até falaram sobre perfil de famílias que podem ser boas famílias, opções de famílias acolhedoras. Então eu vou dar uma dica aqui. Tipo assim, já está aposentado, tem um quarto e uma cama sobrando na sua casa. Às vezes está se sentindo meio só, sem muito o que fazer, leva uma criança para casa para ver como vai ficar bom. Vai trazer uma emoção, uma vida para essa casa. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem algo a oferecer, porque às vezes a pessoa, né, tem muita gente que se aposenta, se deprime, se entrega. Então, assim, eu acho que a gente, enquanto tiver vida, a gente tem algo a oferecer, né? E por que não oferecer para uma criança que está precisando de um colo, de um boa noite, de um beijo, de boa noite, de uma oração? Então, assim, eu acho que vale a pena, pelo menos vocês se inteirarem desse assunto, procurar saber mais como funciona, porque eu, pelo menos, acho assim que é algo que traz muita satisfação e muita gratificação. Contentamento de viver, pelo menos, para mim, tem sido assim, contentamento, sabe? Quando eu lembro, quando eu vejo as crianças, assim, é algo que traz muita alegria de saber, eu passei pela vida delas. Não preciso ficar, né, assim, ficar fisicamente, porque eu sei que na memória, no coração, sempre vão estar. Ficou registrado, né? É isso. Fala um pouquinho do Projeto Pérolas. Quem quiser ter informação, quem quiser conhecer essa proposta. Então, hoje nós estamos vinculados ao Projeto Pérolas aqui do Jabaquara, né? Quem quiser informação, se inteirar, a gente vai deixar na descrição do vídeo o link desse projeto. Lá eles vão tirar as dúvidas, estão capacitando famílias, novas famílias, né, para essa região nossa aqui do Jabaquara, e são bem-vindos para participar de uma reunião informativa. Primeiro vai entender, vai buscar entender, não tenha medo de ir e já achar que tem que se tornar, né? Pelo menos conhecer, apoiar, se for o caso, tem outras formas de apoiar também. Sim. Uma coisa que o Pérolas faz muito, que eu acho bem bacana também, é a questão de cuidar da família biológica da criança. Então, assim,
essa criança só vai seguir para adoção caso essa família não tenha jeito, digamos assim, não dê sinais de que vai evoluir para cuidar do seu filho. Mas assim, o Pérola sempre trabalha a questão do apoio a essa família, dando encaminhamentos, sabe? Apoio psicológico, apoio de qualquer tipo de encaminhamento que a pessoa precisa no momento de tratamento, desintoxicação. Então, assim, eu acho isso interessante, né? Porque muitas das vezes a família precisa de ter pelo menos a oportunidade, né? Para não dizer que não deu a oportunidade. Sim. Então, eles têm sempre a oportunidade de... É importante isso, cuidar da família. Sim, né? De apoiar, né? E hoje vocês fazem parte do Pérolas Jabaquara. Qual é a característica? Como assim? Da família, das crianças que eles estão... que eles estão acolhendo. Então, o fórum aqui, Jabaquara, eles priorizam crianças de 1 a 6 anos. Se surgir, os adolescentes também vão, mas no momento está sendo mais essa faixa etária. Tá certo. E, Clemã, uma coisa que eu acho importante também deixar claro para as pessoas, que tudo isso é feito com apoio legal. Sim, né? sim. Isso não é uma coisa feita... É serviço voluntário. Não, é um serviço voluntário, né? Você não é remunerado por isso. Não. Mas é algo que é legal, né? Então, mas a criança tem uma ajuda de custo. Sim, mas do governo, acho que não sei de qual é o órgão, mas tem uma ajuda de custo para a criança. Para a criança, para as necessidades da criança. E também eles têm assim encaminhamentos para o SUS, tem, né, dá todo esse prioridade, apoio, né, para as coisas que a criança necessita de atendimento profissional, né? É isso. E no caso das crianças, tem algumas crianças que se tem a necessidade especial, principalmente, aí os técnicos estão sempre à frente para poder ver, porque precisa, né, de chegar primeiro. Sim, tá certo. Clemã, e a rede de apoio para você poder lidar com toda essa questão foi importante? Qual foi a sua rede de apoio, né, para lidar nesse processo de estar recebendo, dos desafios que foi, mas também do momento da partida, né, de lidar com a dor, né? Bem, a rede de apoio nossa funcionou muito bem. Apesar que em alguns momentos eu acho que a rede meio que deu uma rasgadinha, mas a gente não ficou desamparado, não deu para contornar a situação. Então, assim, hoje, para mim e Donizete, a rede de apoio é nossa comunidade, a Igreja Cristã da Trindade, que a gente tem os nossos irmãos e amigos aqui que apoiam a gente, né, alguns diretamente. Você mesmo ficou com os meninos em algum momento para me viajar. Dei Valley Night para eles, as crianças foram para minha casa. Então os meninos. Tem essas pessoas que a gente tem, os vizinhos, a Lu, Andreilson, a Rose, Walter. Então, assim, pessoas que a gente tinha confiança. Porque eu também, como os meninos vieram, tinha aquelas questões assim... os medos, né, que sofreram abusos, essas questões, eu não tinha confiança de deixar eles em qualquer lugar, pessoa, porque eu conversava com eles, tudo bem, vocês ficaram com tal pessoa, porque eu queria que eles se sentissem seguros, porque senão eu não ia ficar em paz, né, no que eu fosse fazer. Então, assim, demorou 1 ano para eu sair a primeira vez, sem eles. Porque eu não tinha essa, mesmo da minha família, assim, porque era uma questão com eles, não que eu não confie nas pessoas, eu não confiava, eles não confiavam. Eles tinham que estar prontos, eles tinham que construir essa confiança. Sim, né? Então, assim, minhas irmãs também ajudaram muito. Então, a rede de apoio é a família, a comunidade cristã, os técnicos do Pérolas, né, que acompanha o passo a passo e tal, vai e vem. E no meu caso particular, eu tive a minha psicóloga Maria Lúcia, que foi quem segurou. Né? Eu falo para ela, eu tenho muita gratidão pela vida dela, porque ela segurou o meu momento tenso ali, sabe? Ela segurou, eu falei, te agradeço por não soltar a minha mão, porque tinha hora que nem eu estava querendo segurar na minha mão. E ela foi firme ali até me dar alta e falar, segue a vida. Então, assim, teve todo esse pessoal e
E é importante ter rede de apoio, porque sozinho ninguém consegue fazer nada, né? Eu acho que isso é uma coisa boa de perceber, a gente precisa entender as nossas limitações, não consigo. Então, vamos ver, quem pode ajudar eu a fazer isso? Isso. Já forma logo a rede para depois ter onde... Né? Se jogar. Precisar, você se sentir segura, né? Olha, eu estou sendo sustentada aqui, sim, né? Sim. Então, eu acho que isso é muito importante para qualquer situação da vida, né? Ninguém faz nada sozinho. Isoladamente a gente sucumbe, né? Então, isso é muito importante de poder perceber, né, Clemã? E buscar desenvolver essa rede de apoio, porque assim, não é um estalar de dedos. Sim. Vai construindo isso no aqui e agora. Vai fazendo alguma coisa por alguém, porque eu também eu tenho a rede, mas eu também sou a rede. Em Libras a gente usa esse sinal, né? Olha, eu dou, mas eu recebo. Né? Há uma coisa que eu vou falar agora sobre o Orphan Sunday, que a partir dessa nossa vinculação com o tema acolhimento familiar, a gente também desenvolveu uma outra coisa aqui na igreja, que foi realizar o Orphan Sunday todo ano, né? O no mês de novembro. Sunday é o domingo do órfão, né? Que acontece no mês de novembro. Então, a partir também desses eventos que a gente começou a fazer aqui, a rede também foi aumentando, né? Hoje a gente tem, né, as famílias adotivas que já adotaram as crianças, que foram pessoas próximas, que a gente tinha muita troca de experiência na época que a gente estava com os meninos. E que de alguma forma também relatam isso, que foi, assim, deu start, os meninos, né? A partir dos meninos, que eles inspiraram elas a tomarem essa decisão para adoção. Inclusive, nós entrevistamos aqui a Priscila. Eu assisti. Né? Então, se você não assistiu, resgata aí para você assistir uma entrevista, assim, muito especial e preciosa. Da adoção. Né? Mãe adotiva. Sim, então aí hoje a gente tem esse grupo, né, que a gente está até pensando em realizar um dia aqui, um bate-papo, uma roda de conversa, sei lá. Segundo as Mães, foi aquele evento que a gente participou, eu e a Fabiana fomos, e a gente, sobre essa questão, essa experiência de ser a segunda mãe. Então, aí tem algumas mães já, as adotivas, né, tem a acolhedora, que sou eu, e tem também pessoas que estão no processo, tem para acolhimento, para adoção. Então, aí também a coisa está girando nisso aí. Tá crescendo, tá crescendo. Coisa boa, né? Que coisa linda. Graças a Deus. Clemã, mais alguma coisa que você gostaria aqui, né, nos nossos finalmente, dizer para quem está nos assistindo? Pense e ore sobre o acolhimento familiar. Tudo começa quando a gente começa a orar por alguma coisa. Eu falo, quando a gente começa a orar, às vezes Deus nos leva a fazer parte da solução. Isso. Em algum momento eu fiz isso. Voltando quando eu cheguei uma vez aqui, logo quando a gente chegou em 2011, tenho Déboras, que era na quarta-feira, Desperta Débora, eu falava, eu não preciso participar disso, eu nem tenho filho para orar. Né? Assim, na minha cabeça, o primeiro pensamento que veio foi isso. Mas Deus me levou a pensar, a entender que eu poderia ter o filho espiritual. Sim. E aí eu me comprometi. Lógico que eu já orava pelos meus sobrinhos. Mas aí eu comecei a organizar essa oração, assim, escrever os nomes dos meus sobrinhos para não esquecer de nenhum, até porque são muitos, né? Então, perigoso esquecer algum, ficar sem a bênção. Então, eu comecei a orar pelos meus sobrinhos. E hoje a lista tem crescido, porque não está sendo só os sobrinhos, agora também tem os acolhidos, que estão indo e tem que ser abençoados, né? Onde eles estão, onde eles seguirem a vida, eles vão ser abençoados. Então, eu tenho esse compromisso de orar por eles. E você sabe que, assim, uma das coisas que Deus coloca na Bíblia, né? Duas categorias, né? Ou três, vamos assim colocar, né? Que Deus manda ter um cuidado todo especial. Né? Que é a viúva, o órfão e o estrangeiro. Isso. Né? Que precisam ser acolhidos, né? Que precisam ter o sentido de pertença, estar em família. Então, assim, que possamos, né, sair da nossa zona de conforto, procurar propósito de vida, porque eu acho que hoje em dia, uma das coisas que fica muito é sobre a questão do consumismo, do ter, como se isso fosse a garantia de trazer propósito de vida e felicidade. Não é. Então, estar com pessoas, buscar fazer essa diferença,
com certeza é algo precioso, é algo especial. Claro que a gente precisa se preparar para isso, porque é um desafio. Tem o lado positivo, sim, tem o lado negativo, como em qualquer relacionamento na vida, né? Qualquer circunstância. Então, assim, que você possa refletir sobre isso, pensar como é que você pode fazer a diferença. E olha, pequenos passos, né? 1% já nos tira de uma zona de conforto, que às vezes não é nem conforto, é aprisionamento. Então pense sobre isso, reflita sobre isso, faça a diferença. A sua vida pode tocar outras vidas e fazer o diferencial. E, gente, isso não tem preço. Principalmente quando estamos sendo direcionadas por Deus. Porque às vezes, né, o Espírito Santo nos incomoda, começa a nos impulsionar para fazer certas coisas e a gente fica ali resistindo. E que possamos, né, deixar essa resistência de lado e prosseguir para fazer aquilo que Deus quer das nossas vidas. Não é só, né, se envolver com desgaste, se enroscar com coisas que a gente não vai colher na eternidade, mas vidas sendo tocadas pelas nossas vidas. Gente, isso é precioso, isso é abençoador. Verdade. Então, que a sua vida possa tocar outras vidas. E eu gostaria de pedir para você curtir aqui o nosso podcast, para que você comente, para que você acione o sininho para receber novas notificações e compartilhe o nosso conteúdo com outras pessoas também, para serem abençoadas. Não esqueça que você pode também nos seguir lá pelo Instagram, no mulheres.ict. Nós somos da Igreja Cristã da Trindade. Você pode nos procurar no YouTube, assistir os nossos cultos, conhecer um pouco da nossa história, da nossa programação. E não se esqueça, o nosso podcast, Aprendendo com Elas, está aqui para juntos refletirmos sobre temas, pensarmos questões. Não temos a solução mágica, porque ela nem existe, mas é tão bom quando a gente pode parar, conversar sobre temas que às vezes a gente nem conhece tanto, mas aí isso nos despertam para questões, né, para reflexões e para tomada de decisões também. Então, que esses conteúdos possam estar abençoando grandemente a tua vida. Deus te abençoe. Amém.